E aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo! No vídeo de hoje eu quero falar sobre elas querem mudar os termos do contrato quando quiserem, como quiserem. Assim, resumindo rápido, entre homens e pandorinhas existe um contrato não escrito, mas dito e mantido psicologicamente, subconscientemente, sobre como eles vão se unir para manter uma sociedade rodando. E os termos do contrato, em maioria, sempre foram: o homem dá a proteção, a provisão, a pandorinha dá a companhia, o jejo e crianças. Além de, é claro, algumas outras tarefas mais domésticas. Isso tem sido assim durante muito tempo. Só que com os tempos de hoje, principalmente com o Femimimi e o destrambelhamento que ocorreu nas Pandorinhas, elas deixaram pegaram tudo que tinham de bom e jogaram no lixo, só ficaram com o que tinha de ruim. Esse contrato começou a ser mudado e desmudado, reescrito e descrito o tempo todo. Afinal, o homem não consegue retrucar sem colocar toda a sociedade, o Estado e as pandorinhas contra ele. Se você falar um A contra uma pandorinha, você já é chamado de incel e o caramba 4. Sendo que esse contrato era uma coisa muito... apesar de ser algo complexo e, digamos assim, tem que ser mantido não importa como, as pandorinhas continuamente vêm mudando esses termos desse contrato, pegando pouco a pouco, botando mais responsabilidade em cima dos caras, enquanto elas só ficam com o bônus. O ônus fica com o cara e o bônus fica pra elas. Como assim? É aquela história que eu não lembro quem disse, mas a maior parte das pandorinhas não quer correr junto com o cara, ela só quer esperar o cara lá na linha de chegada, quando já tiver passado por toda a vida, e mesmo assim vão dizer que por trás de todo homem há uma grande mulher. Sendo que por trás de todo homem, todo grande homem, há muito esforço e dedicação, não uma grande mulher. E nisso, esse contrato é muito, como eu posso dizer, ele é muito frágil. Ele necessita de um equilíbrio muito frágil, coisa que elas já quebraram há muito tempo. Esse contrato já foi quebrado, ele era muito frágil e logo nas primeiras ondas, e quando começou toda essa papagaiada, ele foi quebrado, esse contrato foi quebrado. Mas elas ainda querem manter os velhos termos, enquanto elas só ganham, elas querem o melhor do passado com o melhor do futuro e deixar tudo de ruim que restar para os caras. Olha só que bela sacanagem, né? E se a gente colocar todos os pingos nos is, como diria o pessoal do direito dos homens, lá no começo, nas primeiras ondas, as pandorinhas ganharam novas benéfices, o estudo e o trabalho, e até mesmo o direito de votar. Mas as responsabilidades e o peso, vamos dizer assim, o fardo da performance não mudou. A única coisa que elas ganharam foram o peso da questão estudantil e da questão proletariada dessas coisas. Eu acho que é assim que se fala. Elas ganharam isso, mas isso não mudou. E para com os caras, que agora que as pandorinhas deveriam, agora ao invés de só ficar delas serem... como é que eu posso dizer? Qual era a palavra? Delas serem providas, agora elas iriam dividir o fardo da provisão com os caras, e isso não aconteceu, isso não mudou. O fardo da performance masculina continuou o mesmo. Na verdade, ele piorou. Porque, junto com essas coisas, ele acabou perdendo pouco a pouco a autoridade em casa e com os filhos. E principalmente hoje, na merda que a gente vive, esses termos já foram pro baralho. E elas querem ficar criando e destruindo termos quando bem entender, quando bem for para elas.
Isso porque tem papai Estado, tem mamãe sociedade e tudo mais. E quando tudo isso aqui for pro baralho, porque isso aqui vai pro baralho, isso aqui tá com os dias contados. A saída para isso aqui é o aeroporto, ir para um lugar bem isolado e bem longe daqui. O Ocidente já tá indo pra merda e o Brasil também tá seguindo rumo. Quando isso acontecer, elas vão querer botar os últimos termos do contrato, elas vão querer como tá acontecendo agora, a quinta e a sexta onda. Que é a questão do retorno a um pseudo-tradicionalismo, onde elas vão manter tudo que o Femimimi deu para elas e vão exigir, só que vão exigir todo o papel tradicional e responsável do cara, sendo que ele não vai ter direito a nada ainda. Sendo que não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas devem funcionar. Porque, como eu disse no vídeo anterior, elas querem manter essas benéfices para caso o camaleonismo e o pseudo-tradicionalismo delas der errado, elas ainda poderem usar essas mesmas leis contra os caras. Ou seja, elas querem manter esse poder de controle, não só de narrativa, mas sim desse contrato, porque se elas não manterem o controle, elas quebram. Se elas não tiverem isso, elas não têm mais poder nenhum. Porque a companhia já foi pro brejo, a feminilidade já foi pro brejo, questões matrimoniais já foram pro brejo, questão de família já foi pro brejo, elas estão querendo ter filho cada vez mais tarde. Questão de beleza também foi pro brejo, só sobrou o Gejo. E olha que o Gejo já tá ameaçado. Elas vão fazer o quê se elas não desenvolveram nenhuma outra coisa para dar em troca? Nada. Porque quando a sociedade e o papai Estado forem pro brejo, não vai ter mais ninguém que banque elas. O Estado, o pessoal diz que o Estado é um cafetão. Eu não digo isso. Esses caras são muito inteligentes. Eles não caem tão fácil. Eu costumo dizer que o Estado é um cafa, ele é um cafajeste, que usa, abusa e faz o que quer quando quer e quer meter o bedelho dizendo que ele é o bonzão, sendo que ele não é nada. O Estado ele só é uma sombra gigante de um ratinho. Porque apesar de ele ter o monopólio da violência, a população é a maioria. Por que você acha que o Estado gasta dinheiros e mais dinheiros em manipulação populacional? Porque se o povo se mover contra, não há exército, aeronáutica ou qualquer outra coisa que salve eles. Revoluções e mais revoluções estão aí para provar isso. O Estado é um cafa e as Pandorinhas querem ficar com ele. Então, por favor, caiam com ele. Sem eles, no final ele usa e reusa, e quando já tá só o resto, ele joga fora e vai procurar uma outra coisa para usar. É assim que funciona. Aqui é o Caminho da Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!